Olá, meus nobres, bem-vindos ao canal Espadas e Cinzas. Hoje vou contar a história de como uma seita secreta muçulmana, nas montanhas da Pérsia, criou uma palavra que usamos até hoje. Uma ordem de fanáticos que transformou o assassinato em arte. Guerreiros que não temiam a morte, porque acreditavam ter visto o paraíso. Esta é a história dos Hashashins, os assassinos originais. Homens que matavam reis, príncipes e generais em plena luz do dia, sabendo que morreriam no processo, que aterrorizaram tanto muçulmanos quanto cruzados por 200 anos, e cuja lenda era tão poderosa que seu nome se tornou sinônimo de assassino em dezenas de idiomas. De uma fortaleza nas montanhas chamada Alamut, o ninho da águia, eles mudaram o curso da história com lâminas afiadas e fanatismo absoluto. Para entender os assassinos, precisamos voltar ao século XI e entender a divisão mais profunda do Islã. Quando o profeta Muhammad morreu em 632, ele não deixou instruções claras sobre sucessão. Isso eventualmente dividiu os muçulmanos em dois grupos, sunitas e xiitas. Mas dentro do xiismo havia subdivisões. Uma delas era chamada ismaelita. E dentro dos ismaelitas surgiu uma ramificação ainda mais radical, chamada Nizari. Eles acreditavam em uma interpretação esotérica e mística do Islã, com conhecimentos secretos passados apenas para iniciados. Em 1090, um homem chamado Hassan Sabah mudaria tudo. Hassan era ismaelita persa brilhante e carismático. Havia estudado teologia, filosofia e, segundo rumores, magia. Viajou pelo mundo islâmico pregando sua versão do ismaelismo. Mas suas ideias eram radicais demais. Foi perseguido por autoridades sunitas. Precisava de refúgio. Precisava de uma base de operações impossível de atacar. Encontrou exatamente isso em 1090, a fortaleza de Alamut. Alamut estava situada no topo de um penhasco nas montanhas Alborz, ao norte da Pérsia. Alamut significa ninho da águia, nome perfeitamente apropriado. A fortaleza era praticamente inexpugnável. Apenas um caminho estreito e tortuoso levava até o topo. Um exército inteiro poderia ser detido por um punhado de defensores. Hassan tomou a fortaleza, através de infiltração inteligente em vez de ataque direto. Converteu pessoas dentro da fortaleza à sua causa. Quando tinha seguidores suficientes, simplesmente assumiu o controle. O governador acordou um dia descobrindo que sua própria fortaleza não era mais sua. De Alamut, Hassan estabeleceu um estado dentro do estado. Conquistou outras fortalezas nas montanhas. Criou uma rede de castelos fortificados através da Pérsia e Síria. Mas Hassan sabia que nunca teria exércitos grandes o suficiente para enfrentar os impérios sunitas que o cercavam. Então ele desenvolveu uma estratégia diferente. Se não podia vencer através de números, venceria através do medo. E a melhor forma de espalhar medo era o assassinato político estratégico. Hassan criou uma divisão especial dentro de sua ordem. Eram chamados de Fedayen, aqueles que se sacrificam, mas o mundo os conheceria por outro nome, Hashashins, assassinos. A origem do nome é debatida até hoje. A teoria mais popular e mais interessante é que vem de hashish, a resina de cannabis. Supostamente, Hassan drogava seus assassinos com hashish, mas vamos voltar a isso. Os Hashashins eram recrutados jovens, geralmente órfãos ou jovens desiludidos. Eram levados para Alamut e submetidos a treinamento intenso. Aprendiam combate com adaga, disfarce, idiomas, etiqueta de diferentes culturas. Precisavam ser capazes de se infiltrar em qualquer corte, qualquer palácio, qualquer exército. Mas o treinamento físico era apenas parte. O verdadeiro condicionamento era psicológico e espiritual. Hassan precisava de homens dispostos a morrer sem hesitação. Homens que acreditassem que a morte em missão garantia a entrada imediata no paraíso. E aqui entra a lenda mais famosa dos assassinos, o Jardim do Paraíso. Segundo relatos de cronistas da época, incluindo Marco Polo, que visitou a região um século depois, Hassan criou o jardim secreto em Alamut, que era literalmente o paraíso na terra. Fontes de vinho e mel, árvores frutíferas exóticas, pavilhões luxuosos e, mais importante,
virgens belíssimas treinadas em artes do prazer. A lenda diz que Hassan drogava recrutas jovens com haxixe ou ópio. Enquanto estavam inconscientes, eram levados para o jardim secreto. Acordavam neste paraíso, cercados por beleza e prazer inimaginável. Passavam dias ali, convencidos de que haviam morrido e ido para o paraíso prometido pelo profeta. Então eram drogados novamente e acordavam de volta em Alamut. Hassan lhes dizia: "Vocês viram o paraíso, sabem o que os espera após a morte. Agora, tudo o que precisam fazer para voltar permanentemente é obedecer minhas ordens e morrer em minha causa." É história real? Provavelmente não. Não há evidência arqueológica de tal jardim em Alamut. É mais provável que seja propaganda criada por inimigos de Hassan ou exagero de cronistas medievais que amavam uma boa história. Mas aqui está a verdade. Não importa se o jardim era real. O que importa é que os assassinos genuinamente não temiam a morte. E isso os tornava absolutamente aterrorizantes. O primeiro assassinato político dos Hashashins aconteceu em 1092. O alvo era Nizam al-Mulk, vizir do Império Seljúcida, essencialmente o primeiro-ministro. Era um dos homens mais poderosos do mundo islâmico e inimigo declarado de Hassan, um assassino disfarçado de derviche sufi, místico religioso. Aproximou-se de Nizam enquanto ele viajava. Em um momento de distração, cravou uma adaga no peito do vizir. Nizam morreu. O assassino foi capturado e executado imediatamente. Mas o dano estava feito. O segundo homem mais poderoso do império estava morto. E a mensagem era clara: ninguém estava seguro. Não importava quantos guardas você tinha. Não importava quão cuidadoso você era. Os assassinos podiam chegar até você. O terror psicológico era o verdadeiro poder dos Hashashins. Eles matavam relativamente poucas pessoas, provavelmente menos de 100 alvos importantes ao longo de 200 anos. Mas cada morte era pública, dramática e impossível de prevenir. Assassinos se infiltravam em cortes como servos, guardas, até conselheiros de confiança. Esperavam meses ou anos pela oportunidade perfeita. Então, no momento escolhido, atacavam, geralmente em público, durante orações ou audiências, onde havia máximo número de testemunhas. E aqui está o aspecto mais aterrorizante. Depois de matar o alvo, os assassinos geralmente não tentavam fugir. Ficavam parados, a adaga ensanguentada na mão, esperando calmamente para serem mortos. Aceitavam a morte como martírio garantido. Imagine o impacto psicológico disso. Você é um sultão poderoso. Está cercado por centenas de guardas. E de repente um servo que trabalhou fielmente no palácio por anos puxa uma adaga e mata seu vizir bem na sua frente. E então simplesmente fica ali, sorrindo, esperando a morte. Como você se defende contra isso? Como você confia em alguém novamente? Você não pode. E esse era exatamente o objetivo. Durante as cruzadas, os assassinos matavam tanto líderes muçulmanos quanto cristãos. Não eram movidos por ódio simples aos cruzados. Eram movidos por interesse próprio estratégico. Matavam qualquer um que ameaçasse sua autonomia ou divergisse de sua teologia. Conrado de Montferrat, rei de Jerusalém, foi assassinado em 1192 por 2 Hashashins disfarçados de monges cristãos. Caminharam ao lado dele pelas ruas de Tiro por dias, ganhando sua confiança. Então, atacaram simultaneamente, matando-o instantaneamente. Ricardo Coração de Leão, o rei cruzado mais famoso, sobreviveu a pelo menos uma tentativa de assassinato. Assassinos se infiltraram em seu acampamento. Só foram descobertos porque alguém notou comportamento suspeito. Ricardo ficou tão paranoico depois disso que raramente dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. E aqui está algo fascinante. Os templários, aqueles monges guerreiros cristãos, faziam acordos secretos com os assassinos. Ambos eram ordens militares minoritárias lutando por sobrevivência em região hostil. Tinham inimigos mútuos, então pragmaticamente às vezes cooperavam. Há registros de templários pagando tributo aos assassinos, de assassinos sendo contratados para matar inimigos específicos dos templários.
Era a aliança estranha entre fanáticos cristãos e muçulmanos, unidos apenas por interesse próprio. Saladino, o grande líder muçulmano que reconquistou Jerusalém, tinha terror mortal dos assassinos. Eles tentaram matá-lo pelo menos 2 vezes. Na primeira tentativa, assassinos se infiltraram em seu acampamento e chegaram até sua tenda. Só sobreviveu porque usava armadura leve, mesmo dentro da tenda, algo incomum, que desviou as adagas. Depois disso, Saladino ficou tão paranoico que dormia em torre de madeira especialmente construída, cercada por guardas leais que ele conhecia pessoalmente desde a infância. Até comida era provada por múltiplas pessoas antes de chegar até ele. O líder dos assassinos na época de Saladino era Rashid ad-Din Sinan, conhecido como o Velho da Montanha. Era figura lendária, quase mítica. Dizia-se que tinha poderes sobrenaturais, que podia ler mentes, que nunca era visto, mas estava em todo lugar. Quando Saladino cercou uma fortaleza dos assassinos, um mensageiro chegou até ele. Na cama de Saladino, guardada por dezenas de soldados, encontraram uma adaga cravada no travesseiro e um bilhete. Você foi avisado. Saladino imediatamente levantou o cerco e fez paz com os assassinos. Até Saladino, o homem que derrotou os cruzados, teve que admitir derrota diante dos Rachachins. A palavra assassino entrou nas línguas europeias através dos cruzados. Eles voltavam para casa contando histórias aterrorizantes sobre os Assissini ou Assassini, guerreiros fanáticos drogados que matavam sem medo da morte. As histórias cresceram com cada recontagem, tornando-se cada vez mais fantásticas. Na Europa, assassin tornou-se sinônimo de assassino profissional. A palavra entrou em inglês, francês, italiano, alemão, praticamente todas as línguas europeias, e eventualmente perdeu sua conexão com a seita original, tornando-se simplesmente o termo para qualquer um que mata por razões políticas. O domínio dos assassinos durou quase 200 anos, de 1090 até 1256. Mas eventualmente enfrentaram um inimigo que não podia ser assassinado: os mongóis. Em 1256, Hulagu Khan, neto de Genghis Khan, invadiu a Pérsia com exército mongol massivo. Os mongóis não se importavam com assassinatos. Não tinham um líder único vulnerável. Eram horda descentralizada, onde matar um general simplesmente significava que outro assumia. E mais importante, os mongóis não faziam acordos, não negociavam. Ofereciam apenas 2 opções: rendição total ou extermínio completo. Hulagu cercou Alamut. A fortaleza que havia resistido a todos os cercos por 166 anos, finalmente caiu. Os mongóis eram mestres em guerra de cerco. Tinham catapultas e trabucos que podiam demolir qualquer defesa. Quando Alamut caiu, Hulagu ordenou sua destruição completa. A fortaleza foi arrasada. A famosa biblioteca dos assassinos, contendo textos ismaelitas raros e possivelmente o conhecimento secreto da seita, foi queimada. Conhecimento de séculos virou cinzas em dias. O líder dos assassinos na época, Rukn ad-Din, foi capturado e levado para a capital mongol. Foi executado junto com sua família. A maior parte dos assassinos foram caçados e mortos. Algumas fortalezas na Síria sobreviveram mais alguns anos, mas eventualmente também caíram. A seita dos Rachachins foi exterminada, mas seu legado sobreviveu. Hoje, você pode visitar as ruínas de Alamut, no Irã. Não resta muito, apenas algumas paredes quebradas no topo de um penhasco remoto. O Jardim do Paraíso, se existiu, não deixou traços, mas a vista é espetacular. De lá, você pode ver por quilômetros em todas as direções. Entende imediatamente por que Hassan escolheu este lugar. A comunidade ismaelita Nizari ainda existe hoje, com milhões de seguidores pelo mundo. São liderados pelo Aga Khan, descendente direto de Hassan e Saba. Mas são completamente pacíficos agora, mais focados em caridade e educação do que em assassinatos políticos. E a palavra assassino, usamos ela todos os dias sem pensar em sua origem.
Cada vez que falamos de assassinato político, de assassinos contratados, de alvos assassinados, estamos ecoando o terror que uma pequena seita em uma fortaleza nas montanhas espalhou há quase 1000 anos. A história dos Rachachins nos ensina algo perturbador sobre natureza humana. Ensina que fanatismo combinado com inteligência estratégica pode ser mais poderoso que exércitos massivos. Que o medo psicológico vale mais que força bruta. Que um homem disposto a morrer é infinitamente mais perigoso que 10 homens que querem viver. Hassan e Sabah supostamente disse: "Nada é verdadeiro, tudo é permitido." A frase se tornou lema lendário dos assassinos. Significa que todas as convenções morais são construções humanas. Que em busca de objetivo maior, qualquer método é justificável. Os assassinos nunca conquistaram impérios, nunca comandaram grandes exércitos, nunca acumularam vastas riquezas. Mas por 200 anos, de uma série de fortalezas nas montanhas, eles fizeram reis e sultões tremerem. Mudaram o curso de guerras através de assassinatos estratégicos, criaram terror que ressoou através de gerações e deixaram uma palavra que sobrevive até hoje. Uma palavra que carrega em si o eco de adagas no escuro, de fanáticos sem medo da morte, de uma fortaleza nas montanhas onde homens acreditavam ter visto o paraíso. Se você chegou até aqui, nobre espectador, agora conhece a verdadeira origem de uma palavra que usamos todos os dias. A história dos Rachachins, a seita que transformou o assassinato em arte e deixou legado de terror que dura 1000 anos. Ainda há mais histórias sombrias das cruzadas. A cruzada das crianças vendidas como escravas, o canibalismo documentado, a cruzada albigense contra cristãos europeus. Se você quer mais histórias das trevas medievais, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários qual história medieval você quer ver no próximo vídeo. E se você conhece alguém fascinado por história de sociedades secretas, compartilhe este vídeo. A verdade sobre os assassinos originais é mais interessante que qualquer ficção. Até a próxima lâmina na escuridão, meus nobres. E lembrem-se, as palavras que usamos carregam histórias de séculos. Cada vez que dizem assassino, estão invocando o fantasma de Hassan e Sabah e sua fortaleza nas montanhas.